Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, da forma que você possa entender. Irmão, vou estar aqui lendo aqui em Samuel, 1 Samuel capítulo 16, eu vou estar trazendo aqui uma explicação desta palavra, e também incluindo ali no Novo Testamento, mas alguns capítulos e versículos da palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jesser, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provindo de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Portanto, possamos observar que, na verdade, Deus, ele fala com Samuel, para que Samuel tomasse um chifre de azeite e fosse e ungisse um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Portanto, possamos observar que Samuel começa a falar para o Senhor: mas ouvindo Saul, ele me matará. Deus fala com Samuel: pega uma bezerra das vacas e leva contigo, e diz: vim sacrificar ao Senhor. Portanto, nós possamos observar que assim ele fizesse. Portanto, quando ele realmente entra na cidade, eis que os anciões, temendo, começaram realmente a dizer: é de paz a tua vinda? E ele falasse: de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai. E convidou realmente eles para o sacrifício. Portanto, realmente, eis que Samuel falaste para Jessé: traga todos os teus filhos realmente para o sacrifício. E a Bíblia nos mostra que ali, realmente, quando os filhos de Jessé começam realmente a chegar, naquele momento Samuel, olhando para Eliabe, olhando para aquele moço Eliabe, já começa a dizer: portanto, realmente estar aqui o ungido do Senhor. Portanto, até mesmo Deus repreendeu a ele e falasse: não, portanto, realmente esse que eu tenho rejeitado. Portanto, o homem realmente vê aquilo que está diante dos seus olhos, portanto, o Senhor vê aquilo que está no coração. Portanto, realmente todos os filhos de Jessé fez que todos os filhos passassem diante de Samuel. Portanto, realmente todos eles o Senhor rejeitou. E, portanto, acabando todos eles que estavam ali, que seriam 7. Eis que Samuel fala para Jessé: acabaram todos os teus filhos. E Jessé ainda fala realmente do menor, que ainda havia um que estava no campo apacentando as ovelhas. Portanto, naquele momento Samuel fala com eles, né? Para que ninguém sentasse à mesa até que ele viesse. Portanto, realmente foram realmente atrás de Davi. E, portanto, realmente, quando ele chega à presença de Samuel, Deus, portanto, falaste: este é realmente o que eu tenho escolhido. E naquele momento, realmente, Davi, eis que foi ungido por Samuel. E desde aqueles dias, o Espírito do Senhor apoderou sobre Davi. Portanto, possamos observar que naquele tempo era assim. Quando Deus realmente haveria de levantar uma pessoa que seria, para ser rei, eis que realmente essa pessoa passaria realmente a ser ungido. Assim realmente como foi Davi e também como foi Saul, né? Quando Saul realmente também foi ungido por Samuel,
eis que realmente nós possamos observar que naquele tempo, eis que Saul, ele estava em encontro, buscando realmente a jumenta do seu pai, que tinha perdido, que tinha sumido, tinha desaparecido, ele estava em busca. E eis que realmente ele chega até o lugar que está o vidente. E, portanto, realmente, profeta naquele tempo tinha por nome vidente. E ele realmente vai até Samuel. Mas Deus realmente já tinha falado para Samuel, para que ungisse realmente a Saul como rei de Israel. Portanto, realmente nós possamos observar que desde realmente que Saul também foi ungido por Samuel, eis que ele realmente, Deus já mudou o coração dele. E ele realmente já passa até mesmo realmente a profetizar. Quando ele chega realmente a um lugar que está realmente os profetas, ele também começa a profetizar e todos realmente começaram a ver que na verdade realmente Saul realmente estava também como um dos profetas. Portanto, porque o Espírito realmente do Senhor já havia realmente apoderado dele. E depois realmente ele se tornou realmente rei sobre Israel. Portanto, nós possamos observar que quando realmente uma pessoa realmente era escolhido realmente para rei, ou que seria realmente para um profeta, portanto, realmente passaria por esta unção, passaria realmente a ser ungido. Portanto, nós possamos observar que assim realmente Davi foi ungido para se tornar rei de Israel em lugar de Saul, porque Saul realmente, ele depois do seu reinado, ele começa a fazer tudo realmente ao contrário o que Deus realmente tinha, o que Deus tinha ordenado para ele. Portanto, realmente Deus já tinha rejeitado a Saul e estava levantando Davi realmente para reinar sobre Israel. Portanto, nós possamos observar que primeiro realmente seria a unção, né, no sentido literal, né, no sentido material, que seria sem um azeite realmente colocado sobre a pessoa, para que realmente Deus pudesse concretizar realmente a obra que haveria realmente realizar sobre a vida deles. Portanto, nós possamos observar que assim realmente Davi, depois realmente que ele foi ungido, eis que o Espírito do Senhor apodera sobre Davi. E nós possamos observar que até mesmo realmente Davi, ele realmente, ele vai até a peleja, porque naquele tempo realmente os filisteus realmente peleja contra Israel. E portanto realmente 3 filhos de Jessé tinha escolhido para a batalha, para a peleja. Portanto realmente, eis que o exército de Israel estava, portanto, se covardando diante dos filisteus, porque havia um homem ali guerreiro, Golias, e ele estava afrontando realmente o exército de Israel. Portanto, realmente, quando Golias realmente abria sua boca, todos eles realmente se covardavam, corria, porque estava se covardando diante daquele gigante, porque o gigante realmente falava que Saul pudesse realmente escolher um homem para lutar contra ele, e se realmente vencesse a ele, todos eles passariam a ser servo realmente de Israel. Mas se realmente ele vencesse, todos eles realmente seria o seu servo. Passaria a ser servo realmente dos filisteus. Portanto, nós possamos observar que Davi ali realmente ele vai aos seus irmãos, porque o seu pai tinha enviado a ele para levar comida, levar pão, e para trazer realmente notícia dos seus filhos. Portanto, realmente enviasse a Davi. E Davi realmente foi realmente ali onde estava realmente a peleja, onde estava realmente os seus irmãos, para que pudesse realmente levar pão para eles, trazer notícia para os seus pais. Portanto, naquele dia, eis que realmente Davi foi deixando realmente o rebanho com um guarda, e fosse realmente até ali onde estava a peleja. Portanto, deixasse realmente aquilo que o seu pai tinha enviado,
com um dos guardas. E eis que ele fosse realmente mais adiante. E ali até mesmo o seu irmão repreende a Davi o porquê que ele viesse ali, sabia que ele fosse ali, porque bem que conhecia ele, a teimosia dele, e começa a repreender a Davi. Portanto, Davi vendo ali que realmente o exército de Deus, o exército de Israel estava se covardando diante daquele gigante, passaram realmente a contar tudo o que estava acontecendo ali. Eis que Davi decide realmente a pelejar contra o gigante. Até que realmente falaram com Saul a respeito de Davi. E eis que Saul fala para Davi que ele era muito moço, que ele não poderia lutar contra o gigante porque era homem de guerra. Mas Davi realmente falasse para ele, começa a contar realmente o que acontecia com ele. Quando ele estava apacentando as ovelhas, que vinha o leão, o urso, e levava uma das suas ovelhas que ele ia realmente ao encontro. E quando o leão vinha, o urso vinha para realmente, para cima dele, ele pegava sobre a barbatana e o matava o leão e matava o urso. Portanto, realmente Davi realmente estava decidido realmente a lutar contra o gigante. Portanto, Saul, ele coloca realmente uma espada sobre Davi, coloca realmente as armaduras sobre Davi para ir à peleja contra o gigante. Portanto, Davi desiste porque ele não estava acostumado realmente com aquilo, não costumava realmente usar realmente aquelas coisas. Portanto, Davi falaste, eu vou ao gigante, eu vou a ele em nome do Senhor. Portanto, naquele momento ali, eis que Davi realmente ele pega uma funda, ele pega realmente 5 seixos de pedra, ele coloca sobre a foge, e portanto realmente ele vai ao encontro do gigante, ele vai ao encontro de Golias. Portanto realmente o Golias, quando visse a Davi, começa a zombar dele, e começa realmente a desconsiderar ele, achando realmente que ele não seria capaz de lutar contra ele. Mas naquele momento, realmente, Davi, ele realmente estava indo, era no nome do Senhor. E, portanto, realmente, esta peleja, realmente era o Senhor que estava na vida de Davi. Não seria realmente o Davi de si próprio, mas sim uma força do sobrenatural. E naquele momento, quando o gigante realmente veio ao seu encontro para a peleja, ele pegasse uma funda, ele pegasse a sua funda e com aquela pedra que ele colocasse naquela funda, ele lançasse sobre o gigante e ferisse realmente o gigante e aquela pedra travasse realmente na sua entranha. E o gigante realmente caiu por terra. E Davi vai e realmente pega a sua espada, realmente e corta realmente o pescoço, e realmente ali ele tira a cabeça do gigante, e ele realmente ali mostrasse realmente que ele realmente foi o vencedor, porque Deus realmente estava na vida dele. Irmão, possamos observar que na verdade realmente naquele tempo, quando o homem passaria assim ter uma importância, passaria realmente assim ser um rei, até mesmo realmente um profeta, haveria realmente de ter esta unção. Portanto, realmente o azeite era, possamos dizer, um símbolo, era uma demonstração realmente do poder de Deus. Mas se nós realmente olhar realmente para a nova aliança, para o Novo Testamento, nós possamos realmente entender realmente a unção, até mesmo de uma forma realmente diferente. Possamos realmente observar até mesmo realmente como Jesus realmente foi ungido. Porque na verdade realmente a unção, realmente quando Deus realmente ungia uma pessoa, estava realmente valorizando aquela pessoa, Deus estava realmente mostrando a importância que havia neste homem. Portanto, realmente nós possamos observar que assim realmente não era diferente. Até mesmo realmente com o Filho, Deus realmente ungisse
para que ele pudesse realmente vir salvar a nação de Israel. Nós vamos observar que, na verdade, como realmente também Jesus realmente foi ungido. Será que seria realmente como azeite no sentido literal? Será que sentia, né, no sentido literal, material, possamos dizer assim? E realmente ele foi ungido por Deus. Vamos ver aqui em Atos 10. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos. Como Jesus realmente foi ungido. Atos 10 e 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, nós podemos observar que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, realmente foi ungido por Deus. Mas nós possamos realmente observar que, na verdade, esta unção, realmente no sentido espiritual, né? Foi o próprio Deus que ungisse, mas não com azeite, né? Literalmente falando, materialmente falando. Aqui, portanto, possamos entender como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, nós possamos observar que aqui aos Hebreus também fala, né, de uma unção, né, já fala no sentido diferente, mas eu creio que realmente, né, seria o próprio Espírito, né, de Deus, seria a própria unção realmente do Espírito Santo. Vamos ver aqui aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, né, Jesus? Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, né? Que seria, né, os anjos, possamos dizer assim. Portanto, realmente Jesus foi ungido com o Espírito Santo, foi ungido com o óleo da alegria. Eu creio porque tudo que ele fizesse em favor realmente das nações foi realmente em benefício realmente das almas. Isso é uma demonstração de amor. Glória a Jesus. Então, realmente, né, com o óleo da alegria, possamos entender dessa forma, mas amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Portanto, realmente nós possamos observar que todas as pessoas que seria importante para o ministério que Deus realmente haveria de levantar, portanto, realmente haveria de ser ungido. Portanto, realmente antes da lei, né, como realmente nós lemos ali, como eu estava lendo ali realmente a respeito de Davi, a respeito de Saul. Portanto, no sentido literal, no sentido material, mas na verdade tinha sido ungido para que realmente pudesse ser um rei, pudesse ser um profeta. Isto realmente era uma forma que Deus realmente poderia realmente estar usando para o seu ministério. Portanto, nós possamos observar que no sentido espiritual, na nova aliança, né, até mesmo com o seu filho, Deus realmente já mostra de uma forma, né, não literal, mas espiritual, porque fazendo realmente com que as pessoas seriam importantes, assim como Davi, assim como Saul,
Assim como Jesus, realmente o Filho de Deus, a importância realmente que há no Filho. Deus realmente ungiste, na verdade, com o Espírito Santo. E assim, todos aqueles realmente que aceitam Jesus, todos aqueles realmente que estão decidindo realmente a viver na presença de Deus, a ter uma vida nova, realmente a reconhecer o sacrifício que Deus tem feito, a passar realmente a viver os seus mandamentos, a sua palavra, a sua doutrina. Deus também faz deste homem, desta mulher, né, realmente uma pessoa valorosa diante dele. E, portanto, assim, realmente todo homem, toda mulher, toda pessoa que decide realmente estar na presença de Deus, portanto, realmente passará também a estar debaixo de uma unção, passa realmente a também ser ungido por Deus, da forma que Jesus Cristo realmente foi ungido. Possamos observar aqui em 2 Coríntios, vamos estar lendo aqui para que nós possamos entender. Em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, meio dizendo, versículo 21. Vamos ver aqui do 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma conosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Portanto, nós possamos observar que a importância, né? Como Deus realmente se faz o homem importante, como faz realmente a mulher importante, o ser humano importante, o jovem importante na presença dele. Portanto, realmente Deus, ele unge. Portanto, nós possamos observar aqui a promessa de Deus, né, sobre as nações, sobre a salvação que haveria de vir sobre as pessoas. E aqui nós possamos observar a importância realmente que há daqueles que realmente estão diante do Senhor. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Portanto, esse penhor é o Espírito Santo, é a garantia realmente da nossa salvação. Portanto, se nós possamos observar o que está falando aqui, não seria realmente no sentido literal, não, mas no sentido espiritual. Né? Aquilo que você recebeste de Deus, você tem a promessa. Você tem realmente, você é ungido. Você realmente é selado, você tem um selo, o que está falando aqui. E você tem o penhor do Espírito em seu coração. Portanto, quando fala realmente de algo do interior, quando realmente fala de algo do coração, isto realmente é no sentido espiritual. Portanto, você já tem realmente tudo isso, realmente sobre a sua vida. Vamos realmente observar aqui em João, ou nas cartas do apóstolo, né? Vamos ver aqui nessa outra Bíblia aqui, porque essa aqui está rasurado, esse versículo aqui, que eu vou mostrar. Vamos ver aqui. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João. A Epístola Universal do Apóstolo. Vamos aqui, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Né? Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Isto é o Espírito Santo sobre a nossa vida. E através do Espírito Santo nós sabemos tudo, porque o próprio Espírito Santo realmente vai fazer com que nós discernimos aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Vamos ver aqui no 27, versículo 27. E a unção que vós recebeste, dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei.
Está vendo? E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Portanto, esta unção realmente que nós recebemos de Deus é a unção do Espírito Santo e fica em vós. Por quê? Como fica em vós? Já temos a unção. É no sentido espiritual. É a unção que nós recebemos. É a mesma unção que Jesus realmente recebeu também. Portanto, realmente esta unção que Deus realmente nos ungiu é no sentido espiritual, né? Esse selo é o penhor do Espírito, é uma garantia realmente da salvação sobre a nossa vida. Portanto, nós possamos observar que muitas das vezes realmente a Bíblia fala, né, o próprio Jesus falava de algo no sentido literal, para que ele aplicasse realmente as coisas espirituais. Né? E muitas das vezes até mesmo os discípulos realmente não entendiam da forma realmente que Jesus falava. Depois ele trazia até mesmo uma explicação mostrando para eles que ele estava falando realmente de coisas espirituais. Mas se nós realmente observar em Tiago, né, que já é o ministério do Espírito, né, porque o apóstolo Paulo realmente ele foi levantado, né, para o ministério do Espírito, não da letra, mas do Espírito. Assim realmente diz a palavra. E portanto realmente possamos observar em Tiago, capítulo 5, versículo 14, né, que você possa realmente observar ali que fala realmente do presbítero, né? Que ele fosse realmente, quando ele ia realmente até uma pessoa enferma, e ali realmente ele ungia, né? Ele orava e a pessoa realmente ali receberia a cura. Ou quem sabe seria no sentido também espiritual, uma pessoa enferma, doente, no sentido espiritual. E através realmente da unção, né? Da oração, a pessoa realmente receberia a bênção, poderia realmente, né, ter uma nova vida. Mas, portanto, realmente o que fala em Tiago 5 e 14, realmente ali não é realmente a unção, no sentido literal, o material que você possa entender. Ali não é realmente que o presbítero estava levando um chifre de azeite, possamos dizer assim, um vaso, né, com azeite no sentido, né, literal ou material. Não, ali realmente seria uma unção realmente no sentido espiritual. Não seria literal, no sentido espiritual. Portanto, possamos realmente observar que muitas das vezes realmente a Bíblia fala de coisa no sentido literal para realmente mostrar as coisas espirituais. Assim realmente é no mistério de Cristo. Porque quando nós vemos ali em Tiago, ali realmente está relatando, mas é algo no sentido espiritual, porque na verdade realmente Tiago faz parte do ministério do apóstolo Paulo. Portanto, vamos ver aqui em 2 Coríntios, né, que eu estou falando aqui realmente do ministério do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória ou do seu rosto, o qual seria transitório, né? O qual nos fez também capaz, Paulo falando, de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, realmente o ministério do apóstolo Paulo realmente é o ministério do Espírito. Não possamos realmente entender realmente as falas do apóstolo Paulo no sentido literal, mas realmente no sentido espiritual, porque, na verdade, realmente ele foi levantado para o ministério do Espírito. Portanto, possamos observar que até mesmo Jesus, né, quando ele falava com os seus discípulos, né,
Jesus falando de coisa no sentido, né? Ele falava usando as palavras literalmente, né? Materialmente, mas só para trazer realmente uma explicação das coisas realmente espirituais. Mas muitas das vezes realmente os seus discípulos, eles murmuravam, eles não entendiam. E até mesmo realmente os seus discípulos procuravam até mesmo deixar Jesus, né? Porque não estava entendendo, né? Começava a achar que aquelas palavras, né, poderia ser até realmente algo que não estava correta, né? E uma pessoa falar da forma que Jesus falava, porque eles não entendiam, na verdade, o que Jesus realmente estava falando. Porque a Bíblia realmente também nos mostra a respeito, né, que Jesus falava a respeito de comidas, né? E de bebida. Portanto, realmente existe o sentido literal e o sentido espiritual. Portanto, realmente usado pela palavra de Deus. Portanto, realmente, né, quando fala em comida, possamos realmente entender no sentido literal e também no sentido espiritual. Assim, realmente, o que Jesus realmente também mostrava. Realmente, para eles, vamos ver aqui em 6 do Evangelho de São João, 3:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Portanto, vamos observar quando a Bíblia está falando aqui, trabalhai não pela comida que perece. Né? Tem comida que perece. Né? Portanto, realmente tem comida que permanece. Portanto, a comida no literal, né, nós comemos para que alimentamos nosso corpo. Mas só que existe uma comida no sentido espiritual, né, que alimenta a alma. Portanto, realmente há dois tipos de comida. Vamos ver aqui no Evangelho de João aqui também. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhe a minha comida Jesus disse-lhe a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, realmente, os discípulos não estavam entendendo, porque, na verdade, eles tinham ido comprar algo para comer na cidade. Foi quando Jesus realmente teve um encontro com aquela mulher samaritana. E Jesus ofereceu para ela água viva, né? Portanto, Jesus falou, se tu me der desta água, né? Porque os judeus não comunicavam com o gentio. Portanto, realmente, aquela mulher realmente falou para Jesus tudo isso. Mas Jesus falou, não dá desta água, porque se tu me dar desta água, eu vou te dar uma água que tu nunca mais terás sede. Só que ela entendia no sentido literal, material, possamos dizer assim. Ela entendia da forma que Jesus ia dar água para ela, e ela não precisaria mais buscar água para beber. Mas o que Jesus realmente estava mostrando para ela era no sentido espiritual. Esta água que Jesus estava falando referia realmente à salvação da vida dela. Portanto, realmente nós possamos observar que quando os discípulos vieram com a comida que eles foram comprar, eles estavam querendo que Jesus realmente comia, mas Jesus estava falando de algo no sentido espiritual. Assim como ele já tinha realmente falado para aquela mulher. Ele estava realmente pregando, ele estava realmente procurando realmente dar vida àquela mulher que ainda não tinha no sentido espiritual. Aqui no 34, Jesus disse-lhe, a minha comida, vamos ver aqui do 32 para que nós possamos entender. Ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, Jesus está falando de uma comida que eles não entendiam, né? Entendeu? Jesus está falando de uma comida no sentido espiritual. Assim como Jesus estava falando também para aquela mulher. Era no sentido espiritual, te darei água viva. Mas quando Jesus está falando assim, ele está dizendo, eu te darei o Espírito Santo, possamos dizer assim. Eu te darei a salvação, né? Só que aquela mulher realmente estava ainda sem o entendimento. Assim também os discípulos tinham dificuldade de entender as palavras de Jesus, porque
né? Quando nós observamos realmente o que Jesus falava, ele falava no sentido mais espiritual. Ele até mesmo usava a palavra literalmente falando, né, materialmente falando, para aplicar realmente as coisas espirituais, assim como em João 13 também. Possamos entender que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Portanto, Pedro começa a falar para o Senhor, lava também minha cabeça, meu corpo, né? Jesus falou, não, o demais está limpo, mas não todos. Ele estava falando de Judas que havia o de traí-lo. Portanto, Jesus falou para Pedro, o que eu estou fazendo contigo, tu não entenderá agora, mas tu entenderá depois. Né? Possamos observar que ele estava aplicando uma coisa no sentido literal, material, para realmente mostrar algo mais no profundo. Portanto, realmente, ele falou para Pedro, depois tu entenderá. Se na verdade fosse realmente no literal, Pedro poderia falar, Senhor, eu já sei o que tu está fazendo, tu está lavando nossos pés. Mas só que Pedro não falou, mas só que mais adiante ele entendeu, depois que Jesus realmente foi glorificado, né? Portanto, realmente no momento ele não entendeu, portanto, realmente esse lavar os pés, né? Jesus fala lavar os pés um dos outros, mas no sentido realmente de amar o próximo, no sentido realmente de ter amor verdadeiro um para com o outro, assim realmente reconhecer a fraqueza do outro, não realmente ser fingido, assim como Judas estava sendo fingido com o Senhor. Portanto, Jesus estava aplicando uma coisa no sentido literal para mostrar as coisas espirituais, para mostrar as coisas mais no profundo, para que eles pudessem entender. Vamos ver aqui também, aqui, no 7:39, né, a respeito da água, né, que Jesus estava falando para a mulher, mas é no sentido realmente de uma água, no sentido da salvação, no sentido do Espírito que haveria de estar sobre a vida dela. Assim sobre a vida dos discípulos também, que os discípulos muitas vezes não entendiam o que Jesus falava no sentido espiritual. Mas é porque também eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo, mas que eles haveriam de receber. Eu creio que realmente a pessoa, quando recebe o Espírito Santo, tem facilidade de entender as coisas do Espírito. Vamos ver aqui em João, no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, Jesus falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Está entendendo, irmão? Assim realmente está falando de água, mas no sentido espiritual. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui o 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, né? Ele não tinha ido ainda, passado pela morte, ele não foi para a cruz ainda. Portanto, o Espírito Santo haveria de ser dado quando realmente ele fosse glorificado, quando ele passaria realmente pela morte, ele haveria realmente de enviar o Espírito Santo. Como realmente a Bíblia mostra que, na verdade, né, Atos 2, que o Espírito Santo realmente foi enviado, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida das pessoas que assim realmente estavam buscando, que estavam na presença dele. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente nós somos ungidos hoje, mas no sentido realmente espiritual, não literal, porque realmente Jesus realmente nos ungiu, realmente Deus nos ungiu, realmente assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Portanto, nós precisamos observar que esta unção, que hoje muitos usam no sentido literal, não realmente tem valor algum, porque já são ungidos, você é ungido, se você acredita em Deus, você busca Deus, você já tem esta unção sobre a sua vida. E muitos realmente usam essa forma literal ainda nos dias de hoje, muitas das vezes pela ignorância, do falta de conhecimento, mas outros realmente, né, no sentido realmente até mesmo realmente de ter proveito, né, para ganhar realmente com isso, né, para ter riqueza, para que as pessoas possam pagar por uma coisa realmente que não é verdade. Portanto, realmente, se você está na presença de Deus, você já é ungido de Deus, você tem um selo da promessa, você tem um penhor do Espírito, portanto, você já tem a garantia da sua salvação, e você realmente, ninguém realmente possa a te enganar. Portanto, possamos observar
aqui em João, Evangelho de São João também, estou falando um pouco apressado assim para ganhar tempo, para não ficar muito grande o vídeo. Vamos observar aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 50, né? A forma que Jesus falava com os discípulos, eles não entendiam também, porque ele falava no sentido literal, mas para aplicar as coisas espiritual. 50 aqui, o versículo 56 e 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. E aí ele começa a falar, né, a respeito deste pão, tal, se alguém come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, tal. Mas só que os discípulos realmente, né, começam a até mesmo querer deixar Jesus, porque achavam um absurdo daquilo que ele estava falando. Eles começam a até dizer, senhor, o que Jesus está falando, acho que ele não está bem não. É tipo assim, né? A Bíblia não está falando dessa forma, mas eu estou usando aqui essas palavras. Né? O que ele está falando aí, eu acho que ele não está bem, porque como é que é comer a carne e tal? Porque eles não entendiam o significado. Portanto, realmente aqui, vamos ver aqui no 60, né, do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, para que nós possamos chegar à conclusão. Né? Se for ler tudo assim, vai dar muito tempo, né? Vai levar muito tempo. Vamos ver aqui o 60. O versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmurava disto, disse-lhe, isto escandaliza a vós? Vamos ver aqui no 63. O Espírito é o que verifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus realmente foi obrigado a esclarecer para eles, porque eles já estavam querendo deixar Jesus, porque achavam absurdo aquilo que ele estava falando. Só que ele estava usando realmente a palavra no sentido literal, material, possamos dizer assim, para mostrar as coisas no sentido espiritual. Assim realmente foi com a água, ali em João 13, né, a Evangelho de São João 13, a respeito da água, que Jesus realmente lavava os pés dos discípulos. Não é que depois realmente, né, os discípulos poderiam, né, realmente, né, fundar a igreja para realmente lavar os pés um dos outros, como tem pessoas realmente que acreditam assim, porque leu a Bíblia e não entendeu o significado da palavra, né? Realmente lavar no sentido literal. Não, que Jesus estava explicando ali, ele estava trazendo realmente algo para eles, para que eles pudessem realmente entender, porque na verdade, no momento eles não entenderam, mas ele falou, depois realmente vocês entenderão. Portanto, realmente nós possamos observar aqui que Jesus está falando de coisa no sentido espiritual. Portanto, realmente nós possamos entender que, na verdade, a Bíblia realmente mostra muitas coisas, né, que a Bíblia fala no sentido literal, mas para que realmente possamos entender no espírito, entender no espírito, né, no sentido espiritual. Portanto, vamos somente aqui, eu estou terminando aqui, eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 17 e trazer uma explicação para que vocês possam entender mais realmente o significado de tudo que eu estou falando, né, que tem realmente como entender as coisas do Espírito, né, as coisas muitas das vezes que não é no sentido literal. Portanto, o Apocalipse realmente é um livro simbólico, né, que fala realmente de simbologia, fala de, né, de algo, muitas vezes vai falar de água, vai falar de mulher, mas mostrando realmente uma outra coisa. Portanto, nós vamos observar aqui no 17, e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo, me vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Está vendo aqui? Está falando da prostituta que está, né, sentada sobre muitas águas. E aqui mais adiante, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher
Preste bem atenção. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes e de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, nós possamos observar que a própria Bíblia vai explicar, se nós ver aqui no versículo 15, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. E disse-me, as águas que viste, onde está assentada a prostituta, são povos e multidões de nações de língua, que é o que está aqui no 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as águas. A prostituta assentada sobre as águas. Mas aqui no 15 está mostrando. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. Está vendo? A explicação realmente de uma forma, está falando no sentido literal, mas só que aqui está explicando de uma forma diferente. Portanto, a mesma coisa, ele levou, aqui no 3, 17:3, levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre a besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes e blasfema, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Está falando de uma mulher, que estava sentada sobre uma besta. Agora, quem seria esta mulher que estava sentada sobre a besta? A explicação está aqui no 18, 17 e 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. A mulher que viste. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o reino da terra. Portanto, esta mulher é uma cidade. E esta cidade é a cidade onde realmente a mulher estava sentada, sobre uma besta. E esta besta realmente, se realmente a gente lê a Bíblia, começa a entender o significado da palavra do Senhor. Portanto, nós possamos observar até mesmo realmente o sinal, que fala em Apocalipse 13 e 16, que receberá o sinal, da besta, receberá o sinal que será 666. Muitos pensam que vai ser no literal, o material, as pessoas vão ter o número na testa. Não é de sentido espiritual, é simbólico. Essa marca, portanto, realmente que está na testa, assim como o homem de Deus, a mulher de Deus, tem um sinal de Deus sobre a sua vida. Já é marcado por Deus. Esse sinal é no sentido espiritual. Assim como o mundo hoje, que não quer realmente saber da verdade, não quer saber de Deus, já tem um sinal também da besta. Portanto, é no sentido realmente espiritual. Não é algo para as pessoas estar vendo na testa, não, mas é aquilo que está na sua mente. Por que fala na testa? Porque é na mente, é aquilo que você pensa. Se a pessoa pensa coisas boas, faz coisas boas, procura realmente andar na presença de Deus, você já tem um sinal de Deus na sua vida. Agora, aqueles que realmente não querem ouvir a palavra de Deus, não querem realmente ser submissos ao Senhor, não querem obedecer os seus mandamentos, portanto, já está marcado pela besta. Mas a Bíblia realmente fala que num grande dia realmente existirá as pessoas que vão ser marcadas nesse 666, mas só que é sentido espiritual, não é sentido literal, é sentido espiritual. Portanto, realmente, se você realmente quer estar na presença de Deus, procura realmente a estar com Deus, porque se você estar com Deus, você já está marcado por Deus, você já está selado, você tem um selo, você tem a promessa, e Deus estará na sua vida para todo sempre, e você será um vencedor, amém? Que Deus te abençoe. Eu estou fazendo esse vídeo assim um pouco apressado, porque eu achava que eram muitas palavras para falar realmente, devagarzinho, ia dar, ia ficar muito prolongado realmente esse vídeo. Portanto, realmente eu acelerei um pouco, mas eu creio que você vai entender, amém? Que Deus fique com você, que você realmente possa estar com Ele, e que assim realmente a nossa vida possa estar em paz, quando nós realmente reconhecemos que Jesus realmente é o nosso Salvador, amém? Que Deus abençoe. Fica com Jesus.